diferente, Lili. Pois é, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Muitos torcedores ontem falavam, né, que foi um cenário muito parecido com o Corinthians do ano passado, em que alguns jogos o Palmeiras jogava melhor, mas aí o Corinthians conseguia vencer e dessa vez foi ao contrário, né? O Corinthians, o próprio Dorival, os jogadores ali na zona mista reconheceram a entrega, a raça em campo, a vontade de vencer, mas aí acabou que o resultado foi negativo para o Corinthians que ainda não venceu o clássico nessa temporada. Empatou com o Santos, empatou com o São Paulo e agora perdeu para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Teve toda essa situação envolvendo o pênalti, né, perdido pelo Memphis Depay, por conta do Andréas Pereira ter mexido ali no campo, mas a gente sabe que o aproveitamento do Corinthians em penalidades, ele não vem sendo muito bom, né? É a segunda penalidade que o Memphis perde, então o aproveitamento dele até então era bom. Teve aquela cavadinha lá no Walter, né, contra o Mirassol e depois essa escorregada aí na hora de cobrar o pênalti, que poderia mudar um pouco ali o jogo, já que o Corinthians era superior naquele momento. E justamente o Memphis foi bater porque o Yuri Alberto, né, o batedor de pênaltis do Corinthians, ele também não tem um aproveitamento tão bom. Veio perdendo os últimos pênaltis, então por isso o Memphis assumiu ali para bater, mas também não conseguiu. E aí eu te falo uma coisa, ontem o Corinthians tinha a chance de cravar a classificação e também, né, de garantir jogar em casa nas quartas do Paulistão. Agora precisa de um esforço maior no final de semana, quando encara o São Bernardo. O técnico Dorival Júnior deve colocar aí alguns titulares, né? Ele estava, na verdade, fazendo um planejamento visando o brasileiro, porque quinta-feira tem o Bragantino e o Corinthians perdeu para o Bahia na estreia. Ele disse que vai manter o mesmo planejamento, mas aí ele precisa garantir essa vaga aí, a chance de jogar em casa no Campeonato Paulista, então pode ser que alguns principais jogadores atuem também contra o São Bernardo. O Dorival, que também ontem na coletiva deixou claro que o Zaccaria, né, o jogador marroquino, meia que deve ser apresentado em breve no Corinthians, não foi indicação dele, nem pedido dele, né? Tá mais do que claro que foi um pedido do Memphis Depay, inclusive uma apuração, né, que acabei fazendo com fontes aqui do Corinthians, é que desde o ano passado o Memphis tenta trazer o Zaccaria para vestir a camisa do Timão. Mas aí era o Fabinho Soldado, na época também havia o Transferban, na época o setor, né, que cuida dessa parte de scout não tinha tanta informação assim sobre o Zaccaria, então não seria um jogador que o Corinthians apostaria ali para trazer. Como havia o Transferban, então ficou tudo certo, né, foi avisado ali para o Memphis de que naquela época ele não poderia chegar e vestir a camisa do Timão. Agora que caiu o Transferban, novamente o Memphis indicou, né, esse meia de 32 anos e agora de fato ele vai vestir a camisa do Timão, passa por exames médicos nessa segunda-feira e em breve será apresentado, Bruno. Um antigo ditado no futebol que é o seguinte: pênalti mal marcado é pênalti mal batido. Eu quero saber se esse ditado se aplica ao que aconteceu ontem em Itaquera, porque o pênalti nem precisaria ser discutido no final das contas, porque o Memphis não converteu, desperdiçou a penalidade, escorregou e errou o pênalti. Mas o Klaus foi convicto e marcou a penalidade. Então eu quero saber a opinião de vocês, porque várias coisas aconteceram, aquele agarra-agarra, aquela coisa toda ali na área, até o Carlos Miguel ter esse choque, esse encontrão. Ronaldão, pra você um pênalti bem marcado por Rafael Klaus? Eu acho que foi o único erro do Klaus na partida. O quê? Eu acho que foi o único erro, porque eu não daria pênalti do Carlos Miguel. Veja bem, eu daria pênalti do Marlon puxando a camisa. Mas do Carlos Miguel, porque o Klaus ele dá o pênalti e fala que o Carlos Miguel acertou o jogador. Eu não daria, porque para mim é um encontro dentro da área. Eu não daria do Carlos Miguel. Você tá sendo realista. Não. Eu vou falar sério aqui. O Klaus apitou muito bem também. Então o único erro que ele teve foi aí. Agora ele poderia dar o pênalti do Marlon, que puxou a camisa. Eu vi esse pênalti. E o Gustavo Henrique não fez falta? Ele tá no meio dos dois, né? Ali é garra-garra. Então, mas é que antes, eu não sei se vocês concordam, antes da análise do lance do Carlos Miguel, tem dois lances para você analisar. Que é esse que foi o Ronaldo falou. Não, nessa mesma jogada. Não é? Então, que tem um pênalti, seria esse do Marlon Freitas, e tem uma falta que seria do Gustavo Henrique. E aí, Edu? E o Ronaldo falou muito bem, e foi o único erro, e poderia ser o erro capital do jogo. Porque você marcar um pênalti como esse pro Corinthians, para mim é brincadeira, ô Klaus. Por mais que você esteja perto ali do lance, então você vai ter que marcar pênalti toda hora.
Não pode. Eu acho que, na minha opinião, errou feio. Não foi nada, segue o jogo. Agora, eu queria ver se fosse ao contrário, na área do Corinthians, se ele iria marcar esse pênalti aí. Então, pra mim, nada. Bom, o Ronaldo não marcaria esse pênalti, eu não Carlos Miguel, eu não marcaria do Carlos Miguel, mas eu marcaria Mas foi o pênalti marcado, foi do Carlos Miguel. Você marcaria pênalti? Eu marcaria os dois. Porque deu marcaria pênalti. Porque do jeito que nós já temos visto lance o lance assim... do São Paulo lá também, lance né? do São Marcar Paulo, pênalti lá, então eu daria o pênalti do cara. Ali o juiz pode escolher qual pênalti ele dá. Porque o Marlon não tá olhando pra bola, ele tá agarrando. E o Gustavo Henrique tá a mesma coisa também, olha lá. Olha lá, no pescoço do... Edu, ele tá tentando se desvencilhar do jogador. Aí o Carlos Miguel vem e concretiza a falta ali. Então eu daria o pênalti dos dois. O pênalti foi muito bem marcado. E o Marlon puxa a gola do... O pênalti foi muito bem marcado. Você tá errando prova de consulta. Como errando? Você tá vendo o lance, você tá errando prova de consulta. Ele nem acertou o Gustavo Henrique, a cabeça do Gustavo Henrique. O Xixi, eu tô com você. Foi pênalti do Carlos Miguel e foi pênalti também. Pênalti. Pronto. Agora você mudou também de opinião também. Mudei. Não é possível. Tá brincando. De ver tanta coisa. O Klaus poderia fechar o olho aí e apitar. Pá. Agora, o que o menino fez na marca do Cal ali... foi melhor ganhar mais assim. Do jogador do foi que do melhor ganhar próprio... assim também. Pô, podia ter marcado Agora, o Andréas Pereira... Então. Foi uma malandragem. Todo mundo ali... Olha só, ninguém tá olhando pra ele. Tá todo mundo naquele bolo ali de discussão e reclamação. E isso é normal, a gente Nem o sabe no Bandeira futebol. viu, né, lá? E aí ele vai lá... É que assim, na regra, o que vai falar? Eu vi que falaram ontem uma conduta antidesportiva, não é? Que não pode, mas ninguém viu, ninguém falou nada. E o VAR não pode interferir nisso. Porque seria o quê? Um cartão amarelo, no máximo? Isso é choradeira. Não, isso diz mais sobre o jogador do que propriamente o ato aí. Falaram tanto aí do sintético, do tapete. E aí, Se tem uma fosse coisa sintético, que o não teria Abel esse Ferreira buraco. sempre diz é que o melhor gramado para ele no Brasil é o do estádio do Corinthians. Ele fala Não só há muitos o Abel, anos. O Messi também, quando jogou aqui na Copa do Mundo, falou que o gramado é reclamar ali que o Morrinho é artilheiro. Aí eu já vi gente falando, ele deu uma cavadinha. Lá no sul a gente fala cavucou. A questão é Coisa de mineiro também. A questão é, o Memphis, ele já vinha escorregando. Michael Jackson. Ele já vinha Ele deu uma escorregando. sambadinha lá, Rubinho Barrichello. É a dança do Paquetá, né? O Memphis, ele já vinha, ao decorrer da partida ali no início, já escorregando, né? Mas o que me admira é essa passação de pano, porque se fosse o Yuri que tivesse perdido o pênalti mesmo, agora porque é o Memphis Quando o Yuri perdeu contra o Flamengo, ele Memphis teve o quê? uma É o surtada. Memphis derrapei, aí o Ronaldo isso? não fala Memphis nada. derrapei, não. Memphis o quê? Memphis derrapei. É só você E aí não- o Ronaldo não fala nada, por quê? É conivente com o turista holandês. Não, eu não, Agora, eu tô dizendo- se é o Yuri, ele já tava descascando. Se é outro, ele já tava descascando. Mas o Memphis derrapei, tá tudo certo. Perdeu o clássico. Perdeu o A pênalti. normalidade do Corinthians é essa. E o Ronaldo, ele tá aí querendo pagar de fortão, Não, mas tá ele moído. escorrega tá pela moído. malandragem do jogador do Palmeiras. Ele escorregou por causa da Não, malandragem. que isso. Agora, Agora- se fosse no tapetinho, sabe o que o Andrés ia fazer aí? Ele ia com a tesoura. Não ia fazer buraco. Não ia fazer buraco. Ele ia pegar a tesoura Não pra ia poder fazer buraco, o não. buraquinho, E também porque não ia escorregar, o gramado não. não dá pra fazer. Também Mas não ia parece que escorregar, já não. virou moda no derby a questão de chutar a bandeirinha de escanteio, não é com o símbolo do outro time. Já mostramos o que aconteceu com o Yuri, agora o Flaco Lopes fez o gol que definiu o placar 1-0 e a vitória do Palmeiras e foi lá e pum! Acertou, né? Ganhou o cartão amarelo, que é a maneira como é bonito. Teve aquela do Luciano também, enfim. Isso aí parece que virou moda, né? Rafael Veiga. Ronaldão, você ficou magoado com o Flaco? Isso aí, essa mania da voadora na bandeirinha, né? O Yuri, ele. Isso aí é mais pra agitar mesmo, faz parte. Quem fizer gol tem que comemorar do jeito que... Ele ia correr pra onde? Só tinha torcido do Corinthians. Mas já se sabe que você pode fazer isso e você será divertido com o cartão amarelo. Já Sim. virou praxe. Mas é legal, tá ficando legal. E quem fizer o gol tem o direito de fazer o que quer, né? Ainda mais na casa do adversário. Então, se o Corinthians fizer um gol na casa do Palmeiras, tem que comemorar assim também pra você? Pode comemorar, ué. Fazer o quê? Tá liberado? Não, Mas eu acho que os jogadores não encararam tão bem assim não como você, pode porque todo fazer, mundo foi pra o que cima. não pode fazer, Ainda bem que Renato? ninguém foi expulso. Acho que isso aí, pelo menos, não passaram do limite, mas foram tirar satisfação. O jogador adversário não gosta, né? O que não pode fazer é buraco no campo, né? Isso aí pode, a Isso aí- voadora. a questão é a Toma seguinte, cartão. eu não concordo com essa coisa. Eu acho que falta de respeito com a instituição, principalmente do Palmeiras. Também Você nunca fez isso na carreira? Nunca fiz e eu também não gosto. Agora, foi feito lá no Allianz Parque, foi feito agora, eu espero que acabe, porque eu acho que aí ficou empatado 1-1 aí. Agora,
essas cenas são lamentáveis, porque às vezes um quer ser mais machão que o outro. E isso aí é pra torcida ver. Se é tudo pra torcida ver, lá tá representando, não, tem que representar dentro do campo. Mas por isso que talvez o cartão amarelo... Talvez o cartão amarelo seja pouco, exatamente por questão da falta de respeito e a confusão que você gera ali. É que se você pegar na imagem o gol, o Luigi também ele nocauteou um torcedor do Corinthians. Ele chutou a bola pegou na cabeça. Aquilo ali também gera toda uma polêmica. Você já tá vendo já pelo olho, já, Cicinho. Olha o Luigi chutando a bola lá. Olha a bola o quê? Pegou na cabeça e eu acho que nocauteou Olha lá atrás do gol. O cara que tá atrás do gol tem que ficar esperto, sim. No Grenal, o Marlon fez a mesma coisa, não aconteceu nada. Então, são coisas assim que você tem que tomar cuidado. Só tem torcedor de um time. O torcedor já tomou gol, tá bravo ali, tá triste, e aí acontece os negócios dele. Então, eu acho desnecessário essa questão. O Luciano fazia muito essa questão da voadora. Eu acho que deveria ser punido com cartão vermelho por todo o transtorno que causa ali, ó. Mas veja só, o Corinthians, ele teve essa chance de abrir o placar com a penalidade, foi desperdiçado, acontece. Por isso que eu falo pro Ronaldo, pênalti não é garantia de conversão de pênalti. Eu vi, é uma o Alan boa Patrick chance. perdeu. O Alan Patrick já perdeu o pênalti. O Alan Patrick, no ano passado, perdeu um jogo que ele poderia ter empatado em 3-3 com o Grêmio. O Grenal. É isso. E isso era um derby, 3 pênaltis era um ele clássico bateu. também. Ele bateu 3 pênaltis. Então, assim, é isso. A questão toda é que pênalti não é garantia de gol. Agora, o Corinthians teve uma chance que uma linda defesa do Carlos Miguel com a cabeçada do Gabriel Paulista. E o Palmeiras teve uma chance que, na minha opinião, era mais clara ainda com o Luigi, desperdiçada, não é? Ficou no 1 contra 1, aí veio o Mateuzinho para se recuperar. Corrigiu. Para corrigir o erro. Enfim, foi um jogo com chances dos dois lados, mas quem aproveitou mesmo foi o Flaco Lopes. O Maurício vem, sai da intermediária, chuta, dá rebote. E aí o Flaco, que é um atacante que gosta de fazer gols e joga no time do Messi também. E o Carlos Miguel... E o Hugo falhou, né, O Carlos Miguel, não falhou, não? Pra mim, ela pegou no pé do zagueiro que tava na... Ela passa entre a perna do zagueiro e ela sobe. Eu tava ali em cima, no camarote, Fielzone ali. A gente fica bem em cima, né, praticamente. E eu vi ela saindo dele. Ela pega no pé do zagueiro e sai um pouco dele. Pode ver que ela passa no meio da perna. Não sei se foi o Gustavo ou se foi o... Olha lá, tá vendo ali? E aí ela sai dele, que ele já deita. Mas aí a questão não era para ele colocar mais para lateral? Eu acho que ele deitou, mas ela desviando, ele não conseguiu colocar ela para lateral. Para escanteio, no caso, né? Ainda bem. Eu vejo também que o ano passado, o fato da supremacia do Corinthians, de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e ganhar o Campeonato Paulista em cima do arquirrival, isso transformou também, o torcedor fica mais aceso, ele quer ganhar um jogo como esse. E o Palmeiras está numa situação até melhor de tabela, que a do Corinthians, mas foi, acho que meio que pela honra, não é? Para tentar recuperar esse retrospecto ruim do ano passado. O torcedor do Palmeiras que não ganhou títulos, mas fica feliz quando o time vence clássicos como esse. Esse lance por trás, que a gente viu aí, a visão que ele teve, o Hugo, deu para ver que ela muda de trajetória a bola. E a gente vê também que um clássico é um campeonato à parte, Renata. É um campeonato onde que a zoeira acontece, né? Principalmente o seu maior rival. E quando você não ganha campeonato e também não ganha clássico, isso acaba pesando como pesou ano passado. Então, esse ano, o Abel já tentou mudar a chavinha, é um campeonato à parte. Então, o Palmeiras está jogando bem, é o momento do Palmeiras. Agora, temos que corrigir algumas coisas. Eu acho que o Palmeiras deixou muito espaço ali para a equipe do Corinthians. Ainda bem que o Corinthians não aproveitou a chance, principalmente do Yuri Alberto ali numa cabeçada para fora. Foi um amasso. Amasso, mas perdeu. Foi um amasso. Então, amasso, mas perdeu. Uma diferença é que o Palmeiras vinha dos titulares jogando no meio de semana contra o Vitória e o Corinthians descansou, né? Contra o Capivariano. Então, tinha isso também. Bom,